O Pedreiro da Morte. Na São Paulo cinzenta e fria de 1962, o canteiro de obras do edifício Progresso erguia-se como uma sombra ameaçadora contra o céu nublado. Entre os operários que se moviam como formigas laboriosas, havia um homem cujos olhos escuros guardavam um segredo sombrio. Joaquim Silva, o pedreiro mais habilidoso da equipe, escondia por trás de seu sorriso tímido uma alma atormentada e uma sede insaciável por sangue. As noites na metrópole em crescimento eram perfeitas para os seus propósitos nefastos. Joaquim vagava pelas ruas escuras, seus passos ecoando no asfalto úmido, à procura de suas vítimas. Seu critério era simples: aqueles que não fariam falta, os esquecidos pela sociedade. Moradores de rua, prostitutas, bêbados perdidos na noite, todos eram presas fáceis para o Pedreiro da Morte. Com uma força surpreendente para seu corpo magro, Joaquim arrastava suas vítimas para o canteiro de obras. O cheiro de concreto fresco e suor impregnava o ar enquanto ele preparava seu terrível ritual. As súplicas desesperadas eram abafadas pelo barulho constante da cidade que nunca dorme. Uma a uma, as vítimas eram posicionadas nas formas das colunas do edifício. Joaquim as observava com um brilho doentio nos olhos enquanto derramava o concreto lentamente, saboreando cada momento de terror. Os gritos sufocados pela massa cinzenta eram como música para seus ouvidos perturbados. À medida que o edifício crescia, também crescia o número de almas aprisionadas em sua estrutura. 20 vidas extinguidas, 20 corpos eternamente selados nas entranhas do edifício Progresso. E Joaquim, com suas mãos calejadas manchadas de sangue invisível, continuava seu trabalho dia após dia, carregando o peso de seus crimes nos ombros e um sorriso sinistro nos lábios. Poucos sabiam seus colegas de trabalho que, a cada coluna erguida, a cada andar concluído, estavam construindo não apenas um prédio, mas um mausoléu para as vítimas de um assassino que se escondia à plena vista, misturando sangue ao concreto e horror à arquitetura da cidade em expansão. O edifício Progresso crescia a cada dia, suas estruturas de concreto elevando-se em direção ao céu cinzento de São Paulo. Enquanto a cidade vibrava com o progresso e a modernização, um segredo sombrio se solidificava dentro das paredes do prédio em construção. Joaquim Silva, o pedreiro assassino, continuava seu trabalho macabro, mas o peso de suas ações começava a se manifestar de maneiras inesperadas e terríveis. Numa noite particularmente fria de agosto de 1963, quando a névoa densa envolvia a cidade como um sudário, Joaquim preparava-se para seu 21º assassinato. Sua vítima, uma jovem desabrigada chamada Maria, tremia de frio e medo enquanto ele a arrastava para o canteiro de obras. O olhar vazio e desesperado da moça não comoveu Joaquim, que já estava além de qualquer remorso. Enquanto posicionava Maria na forma da coluna, algo estranho começou a acontecer. Um sussurro baixo e arrepiante ecoou pelo edifício parcialmente construído. Joaquim congelou, seus olhos arregalados varrendo o ambiente escuro. O sussurro aumentou, transformando-se em um coro de vozes abafadas e angustiadas. Com horror, ele percebeu que as vozes vinham das próprias paredes do edifício. Monstro, você não pode nos silenciar para sempre. As palavras, embora indistintas, pareciam perfurar sua mente. Joaquim cambaleou para trás, derrubando uma lata de tinta que se espalhou pelo chão como sangue. As vozes ficaram mais altas, mais insistentes, uma cacofonia de acusações e lamentos que reverberavam por toda a estrutura. Maria, aproveitando o momento de distração, conseguiu se soltar e correu em direção à saída. Joaquim, dividido entre o pânico causado pelas vozes e a necessidade de capturar sua vítima em fuga, tropeçou em direção à escada. A perseguição os levou pelos andares parcialmente construídos, com Maria desesperadamente procurando uma saída e Joaquim sendo atormentado pelos gritos fantasmagóricos que pareciam vir de todos os lados. Em seu desespero, Joaquim não percebeu que estava sendo guiado para uma armadilha. As vozes das vítimas anteriores, agora unidas em um propósito comum, o conduziam para o alto do edifício. Maria, encontrando uma brecha entre os andaimes, conseguiu escapar para a rua, desaparecendo na névoa da noite paulistana. Joaquim, cego pela raiva e pelo medo, continuou subindo, perseguindo um fantasma. Quando chegou ao último andar construído, parou abruptamente. Ali, diante dele, estavam as silhuetas espectrais de suas 20 vítimas, suas formas etéreas misturando-se com a névoa que envolvia o edifício. Bem-vindo ao seu julgamento, Joaquim Silva, disse uma voz coletiva, emanando de todas as aparições ao mesmo tempo. O pedreiro assassino gritou, um som de puro terror que foi engolido pela noite. Ele recuou,
tropeçando em direção à borda do edifício. As figuras avançaram, suas mãos fantasmagóricas estendidas em sua direção. Em pânico, Joaquim deu mais um passo para trás, apenas para perceber tarde demais que não havia mais chão sob seus pés. A queda pareceu durar uma eternidade. Joaquim Silva, o pedreiro da morte, caiu pelos 20 andares que havia construído com sangue e crueldade. Seu corpo atingiu o chão com um baque surdo, misturando-se ao concreto fresco de uma fundação recém-despejada. Na manhã seguinte, quando os primeiros trabalhadores chegaram ao canteiro de obras, encontraram uma cena bizarra. O corpo de Joaquim estava parcialmente submerso no concreto, como se o próprio edifício o tivesse reivindicado. A polícia foi chamada, e uma investigação foi aberta, mas ninguém jamais descobriria a verdadeira extensão dos horrores que haviam ocorrido ali. O edifício Progresso foi concluído meses depois, erguendo-se majestoso nos Quilini de São Paulo. Mas aqueles que nele viviam ou trabalhavam sempre sentiam uma estranha inquietude. Às vezes, nas noites mais silenciosas, era possível ouvir sussurros nas paredes, lamentos abafados que ecoavam pelos corredores. E em algumas ocasiões, pessoas juravam ter visto a figura de um homem magro e de olhos escuros vagando pelos andares, sempre desaparecendo ao virar de um corredor. O segredo das 20 almas aprisionadas no concreto permaneceria para sempre, um testemunho silencioso dos horrores que os humanos são capazes de infligir uns aos outros, e um lembrete de que, às vezes, os mortos não descansam em paz. Décadas se passaram desde a misteriosa morte de Joaquim Silva, mas o edifício Progresso permaneceu como uma cicatriz sombria na paisagem urbana de São Paulo. Agora, em 1985, o prédio havia se tornado um labirinto de escritórios, apartamentos e lojas, sua fachada outrora imponente agora desgastada pelo tempo e pela negligência. Entre os novos moradores do edifício estava Clara Mendes, uma jovem jornalista investigativa com um interesse particular por casos não resolvidos. Ela havia alugado um pequeno apartamento no 15º andar, atraída pelos baixos preços e pela localização central. Desde o primeiro dia, Clara sentiu que havia algo errado com o lugar. O ar parecia mais pesado dentro do apartamento, e ela frequentemente acordava no meio da noite, sentindo-se observada. Intrigada por sua intuição e pelos rumores que circulavam entre os moradores mais antigos, Clara começou a investigar a história do edifício Progresso. Suas pesquisas a levaram aos arquivos empoeirados da cidade, onde descobriu relatórios policiais sobre desaparecimentos inexplicáveis na área durante a construção do prédio. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde em seu computador, Clara ouviu um som estranho vindo das paredes. Era como um gemido abafado, quase inaudível. Inicialmente, ela o atribuiu à tubulação antiga, mas à medida que os dias passavam, os sons se tornaram mais frequentes e distintos. Às vezes, ela jurava ouvir palavras sendo sussurradas, pedidos de ajuda e lamentos de dor. Determinada a descobrir a verdade, Clara começou a entrevistar os moradores mais antigos do edifício. Foi então que conheceu Dona Zulmira, uma senhora de 80 anos que morava no prédio desde sua inauguração. Com mãos trêmulas e olhos cheios de medo, Zulmira contou a Clara sobre o pedreiro que desapareceu misteriosamente durante a construção. Ele tinha olhos do diabo, minha filha, sussurrou Zulmira. E depois que ele sumiu, as coisas nunca mais foram as mesmas por aqui. Tem gente que diz que ouve gritos à noite, que vê sombras se movendo sozinhas. Eu mesma já vi coisas que não posso explicar. Armada com essa informação, Clara intensificou sua investigação. Ela começou a passar noites em claro, vagando pelos corredores do edifício, tentando capturar evidências dos fenômenos paranormais. Foi durante uma dessas noites que ela teve seu primeiro encontro direto com o horror que habitava o edifício Progresso. Era pouco depois da meia-noite quando Clara ouviu um choro distante vindo do porão. Seguindo o som, ela desceu as escadas escuras e mal iluminadas. O ar ficava mais frio a cada passo, e uma névoa estranha começou a se formar ao seu redor. Quando chegou ao porão, o choro havia cessado, substituído por um silêncio opressivo. De repente, as luzes piscaram e se apagaram completamente. No escuro, Clara sentiu uma presença atrás dela. Virando-se lentamente, ela se viu cara a cara com a figura espectral de um homem magro, de olhos escuros e vazios. Era Joaquim Silva, o pedreiro assassino, sua forma translúcida emanando uma aura de maldade pura. Clara gritou, mas nenhum som saiu de sua boca. As paredes do porão começaram a se contorcer, e formas humanas emergiam do concreto, suas expressões congeladas em agonia eterna. Eram as vítimas de Joaquim, presas para sempre na estrutura do edifício.
Desesperada, Clara correu em direção à saída, mas as escadas pareciam se estender infinitamente. Atrás dela, podia ouvir os passos lentos e inexoráveis de Joaquim e os gemidos atormentados de suas vítimas. O ar ficava cada vez mais denso, dificultando sua respiração. Quando finalmente alcançou a porta do porão, Clara abriu com um puxão violento e se jogou para fora, caindo no chão do saguão. As luzes voltaram ao normal, e o silêncio da noite retornou como se nada tivesse acontecido. Tremendo e ofegante, Clara percebeu que havia cruzado uma linha da qual não poderia voltar. Ela agora sabia a verdade sobre o edifício Progresso, mas esse conhecimento vinha com um preço terrível. As almas aprisionadas no concreto estavam cientes de sua presença, e o espírito vingativo de Joaquim Silva não a deixaria em paz. Nos dias que se seguiram, Clara tentou convencer as autoridades e a mídia sobre o que havia descoberto, mas ninguém acreditou em sua história. Os fenômenos paranormais no edifício se intensificaram, focados agora em atormentar a jornalista que ousara desenterrar seus segredos. Clara sabia que não poderia simplesmente ir embora e deixar as almas das vítimas presas naquele inferno de concreto. Ela estava determinada a encontrar uma maneira de libertá-las e expor a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar o mal que habitava o edifício Progresso. Mas à medida que mergulhava mais fundo na escuridão, Clara começava a temer que pudesse se tornar a próxima vítima permanente do edifício amaldiçoado. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Clara Mendes, outrora uma jornalista respeitada, agora era vista como uma mulher à beira da loucura. Seus olhos, fundos e cercados por olheiras profundas, refletiam o terror constante em que vivia. O edifício Progresso havia se tornado sua prisão e seu campo de batalha. Clara sabia que não estava mais sozinha em sua cruzada para revelar a verdade. Durante suas investigações noturnas, ela havia encontrado outros moradores que também experienciaram os horrores sobrenaturais do prédio. Entre eles estava Roberto, um jovem estudante de arquitetura que morava no 10º andar, e Dona Conceição, uma faxineira que trabalhava no edifício há décadas. Juntos, eles formaram um grupo clandestino, determinados a expor os segredos sombrios enterrados nas fundações do edifício Progresso. Mas quanto mais eles cavavam, mais perigosa se tornava sua busca. Uma noite particularmente sinistra de outubro de 1986, o grupo se reuniu no apartamento de Clara para compartilhar suas descobertas. Roberto havia conseguido acesso aos planos originais do edifício e notou discrepâncias inquietantes. "Olhem isso", disse ele, espalhando as plantas sobre a mesa da cozinha. "Há espaços ocultos em quase todos os andares. Compartimentos selados que não aparecem em nenhum documento oficial." Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Você acha que..." "Sim", Roberto completou, sua voz tremendo. "Acho que encontramos onde Joaquim escondia os corpos." Naquele momento, as luzes do apartamento piscaram violentamente. Um vento gélido varreu o cômodo, apagando as velas que haviam acendido. No escuro, eles ouviram um riso baixo e maligno, seguido por passos lentos se aproximando da cozinha. Dona Conceição gritou quando uma figura espectral atravessou a parede. Era Joaquim Silva, mais terrível e real do que nunca. Seus olhos, agora poços de escuridão absoluta, fixaram-se no grupo. "Vocês não deveriam ter se metido nisso", a voz de Joaquim ecoou, não vinda de sua boca, mas parecendo emanar das próprias paredes. "Este edifício é meu domínio, e vocês são meus agora." O caos se instaurou. Roberto foi arremessado contra a parede por uma força invisível, enquanto Dona Conceição caiu de joelhos, rezando freneticamente. Clara, impulsionada por um misto de terror e determinação, agarrou um dos candelabros e o brandiu contra o espectro de Joaquim. Para sua surpresa, o objeto atravessou a figura fantasmagórica, mas algo inesperado aconteceu. Um grito de dor ecoou pelo apartamento, não vindo de Joaquim, mas de algum lugar dentro das paredes. Clara percebeu, com um misto de horror e esperança, que as almas das vítimas ainda estavam ali, presas, mas não completamente subjugadas. Aproveitando o momento de confusão, Clara gritou para seus amigos: "As vítimas. Elas ainda estão aqui." Nesse instante, o apartamento inteiro começou a tremer. Rachaduras surgiram nas paredes, e um coro de vozes atormentadas preencheu o ar. As almas das vítimas, silenciadas por décadas, finalmente encontravam uma maneira de se manifestar. Joaquim Silva, pela primeira vez, mostrou medo em seu rosto espectral. Ele começou a se dissolver, como fumaça sendo dispersa pelo vento. Isso não acabou,
Sua voz ecoou uma última vez antes de desaparecer completamente. Quando tudo se acalmou, Clara, Roberto e Dona Conceição se encontraram em um apartamento devastado, mas vivos. Eles haviam sobrevivido ao confronto direto com o mal que habitava o edifício Progresso, mas sabiam que a batalha estava longe de terminar. O que fazemos agora? Perguntou Roberto, ainda tremendo. Clara olhou para as plantas do edifício, agora manchadas e rasgadas. Agora, ela disse com determinação renovada, nós libertamos essas almas e expomos tudo. Não importa o custo. Mal sabiam eles que suas ações haviam despertado forças ainda mais sinistras. Enquanto o grupo planejava seu próximo movimento, nas sombras dos corredores do edifício Progresso, figuras obscuras se moviam. Pessoas poderosas que, por décadas, haviam trabalhado para manter os segredos do edifício enterrados. A conspiração do silêncio, que por tanto tempo protegera os horrores do edifício Progresso, estava prestes a entrar em conflito direto com Clara e seus aliados. E nessa batalha entre o sobrenatural e o mundano, entre a verdade e o encobrimento, o destino de muitas almas, vivas e mortas, seria decidido. O amanhecer de 15 de novembro de 1986 trouxe consigo uma atmosfera de tensão palpável ao edifício Progresso. Clara, Roberto e Dona Conceição haviam passado a noite em claro, preparando-se para o que sabiam ser sua última chance de expor a verdade e libertar as almas aprisionadas. Enquanto a cidade lá fora despertava, o trio começou sua descida aos níveis mais profundos do edifício. Armados com lanternas, câmeras e um velho gravador, eles estavam determinados a documentar cada evidência que encontrassem. No entanto, mal sabiam que não eram os únicos em movimento naquela manhã sombria. Nos andares superiores, um grupo de homens vestidos de preto se reunia. Eram os Guardiões do Segredo, uma sociedade secreta que há décadas protegia os interesses obscuros por trás da construção do edifício Progresso. Eles foram longe demais, disse um homem de cabelos grisalhos, seu rosto marcado por cicatrizes antigas. É hora de acabar com isso. No subsolo, Clara liderava o grupo através de corredores estreitos e mal iluminados. O ar estava denso e úmido, carregado com o cheiro de mofo e algo mais, algo podre. Quando chegaram a uma porta de metal enferrujada, souberam que haviam encontrado o que procuravam. É aqui, sussurrou Clara, sua voz tremendo ligeiramente. O local onde tudo começou. Com esforço conjunto, eles conseguiram abrir a porta. O que viram além dela fez seus corações gelarem. Uma câmara vasta se estendia diante deles, suas paredes cobertas por símbolos estranhos e inquietantes. No centro, erguia-se uma estrutura que parecia um altar de pedra, manchado de vermelho escuro. Meu Deus, ofegou Roberto. Isso não foi apenas obra de Joaquim. Havia algo maior por trás disso tudo. Nesse momento, ouviram o som de passos se aproximando. Os homens de preto haviam chegado, suas armas em punho. Acabou, disse o líder, avançando para o grupo. Vocês não deveriam ter se envolvido nisso. Mas antes que pudessem agir, algo extraordinário aconteceu. As paredes da câmara começaram a pulsar com uma luz espectral. Vozes, centenas delas, ecoaram pelo ar, um coro de almas atormentadas clamando por libertação. O chão tremeu, e fissuras começaram a se abrir no concreto. De cada rachadura, uma névoa etérea emanava, tomando formas vagas de corpos humanos. As vítimas de Joaquim, aprisionadas por tanto tempo, estavam se libertando. Os homens de preto recuaram em terror, mas não havia para onde fugir. As almas vingativas o cercaram, suas vozes agora um rugido ensurdecedor de fúria e justiça há muito adiada. Clara, Roberto e Dona Conceição observaram, paralisados, enquanto a cena surreal se desenrolava diante deles. O próprio edifício parecia estar desmoronando, não fisicamente, mas em um plano espiritual. De repente, uma figura familiar materializou-se. Joaquim Silva, o pedreiro assassino. Mas desta vez, seu rosto estava contorcido em agonia. Eu sinto muito, sua voz ecoou, carregada de remorso. Eu não sabia, não entendia o que estavam me fazendo fazer. Com essas palavras, Joaquim se dissolveu em luz, juntando-se às outras almas que agora se elevavam em direção ao teto da câmara, que havia se aberto para o céu noturno. O edifício Progresso tremeu até suas fundações. Clara e seus amigos correram para a saída, guiando consigo os poucos sobreviventes atordoados da sociedade secreta. Atrás deles, o prédio começou a desmoronar, não com uma explosão, mas implodindo silenciosamente, como se estivesse sendo sugado para outra dimensão. Quando a poeira baixou,
Onde antes se erguia o imponente edifício Progresso, agora havia apenas um terreno vazio. As autoridades ficariam perplexas, incapazes de explicar o desaparecimento de uma estrutura tão grande. Clara, Roberto e Dona Conceição observavam de longe, exaustos mas aliviados. Eles sabiam que ninguém acreditaria em sua história, mas isso não importava. As almas estavam livres, os segredos expostos, e o mal que habitava aquele lugar finalmente havia sido derrotado. Enquanto o sol nascia sobre São Paulo, marcando o início de um novo dia, os três amigos caminharam para longe do local, carregando consigo o peso do conhecimento do que realmente acontecerá ali. O edifício Progresso havia desaparecido, mas sua história, uma história de horror, redenção e o triunfo final da luz sobre as trevas, viveria para sempre através deles. E assim, nas ruas agitadas da metrópole, a vida continuava. Mas para aqueles que conheciam a verdade, o mundo nunca mais seria o mesmo. Pois agora eles sabiam que entre o concreto e o aço, entre o visível e o oculto, existem segredos que são melhor deixados enterrados, e outros que precisam ser trazidos à luz, não importa o custo. Se você gostou dessa jornada pelo lado sombrio de São Paulo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ativa o sininho também para não perder nenhuma de nossas histórias macabras.